Quando eu olho para trás e analiso o que eu fiz durante os meus anos de faculdade, eu percebo que eu poderia ter aproveitado o tempo um pouquinho melhor. E talvez, se eu tivesse feito isso, eu estaria ainda melhor na área que eu escolhi. E para você não cometer os mesmos erros que eu cometi, me acompanha em mais esse vídeo. Fala Dev, meu nome é Lucas Uchoa, bem-vindo ao Debug, e como vocês podem ver, eu acabei mudando de cenário, o que eu também conheço como o meu apartamento. Então se o áudio não ficar muito bom, tenha um pouquinho de paciência, eu ainda estou adaptando o apartamento para continuar gravando os vídeos, então já o vídeo volta com a qualidade de antes. E durante essa minha mudança, eu acabei encontrando o meu histórico escolar. E para quem não sabe ainda, eu sou formado em Ciências da Computação pela Federal de Ouro Preto. E olhando o meu histórico escolar, eu comecei a pensar na quantidade de matérias que eu acabei fazendo e, digamos assim, não acrescentaram em nada para a área que eu escolhi seguir. E também eu lembrei de algumas decisões bem erradas que eu tomei durante a minha graduação, incluindo uma delas que foi perder uma matéria de propósito. E foi olhando o meu histórico escolar que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, que são basicamente conselhos que eu me daria se eu estivesse começando a faculdade agora ou começando a fazer algum tipo de curso. Mas antes de começar, eu queria deixar algumas coisas bem claras. A visão que eu estou trazendo aqui para esse vídeo é a minha opinião com relação à experiência que eu tenho na área que eu decidi seguir. Então não necessariamente tudo que eu falo aqui vai caber exatamente igual para você. E eu também preciso te avisar que se você ainda não for inscrito no canal, clica logo nesse botãozinho vermelho de se inscrever, não perde tempo, não custa nada para você e ainda me dá mais incentivo para continuar trazendo conteúdo aqui para o canal. Então chega de enrolação e bora logo pro vídeo. O que eu costumo falar o tempo inteiro é que na computação o mais importante é você entender o conceito por trás das coisas. Você tem que entender, por exemplo, o conceito por trás das estruturas de dados. Entender para que elas servem e quando utilizá-las. Porque aí dessa forma, quando você tiver algum problema, você vai conseguir resolver esse problema de uma maneira muito mais eficiente. Pensa no seguinte cenário. Você tem que bater um prego na parede. E para executar esse cenário, a melhor ferramenta para você bater um prego na parede seria um martelo e não uma chave de fenda. Digamos assim que com a chave de fenda você também pode até conseguir colocar aquele prego na parede, mas isso não vai ser a maneira mais eficiente de resolver o seu problema. E talvez quando você termine de bater aquele prego na parede, você vai ter desperdiçado muita energia e tempo e talvez o resultado final não seja exatamente aquilo que você esperava. E com código é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que ser capaz de olhar um problema e identificar a melhor forma de resolver esse problema. E não necessariamente você vai encontrar a melhor solução logo de primeira, mas você tem que conseguir pelo menos identificar que aquela solução não é a ótima e que dá sim para ir melhorando ela. Então se eu estivesse entrando hoje na faculdade, eu diria para mim prestar muita atenção nas matérias que trazem conceito das coisas, como por exemplo estrutura de dados, matemática discreta que te ensina um pouco do conceito de lógica das coisas, projeto e análise de algoritmos, e por fim, uma matéria que nem sempre é levada a sério pelos estudantes, principalmente quando ela é ministrada no início do curso, que é a matéria de programação funcional. Essa é uma matéria que eu gostava muito na época que eu estava na graduação. Eu cheguei até a dar monitoria dela por um tempo. Mas por ela ter um paradigma um pouquinho diferente, muita gente não dá o menor valor para essa matéria. E atualmente, muitas das linguagens estão utilizando programação funcional para você fazer manipulação de conjuntos, para fazer isso de uma maneira muito mais eficiente. E aí dessa forma, o seu código ele fica muito mais conciso e bem mais performático. Então, presta bastante atenção quando você for estudar programação funcional. Uma outra matéria muito importante para você aprender os conceitos é de engenharia de software. É aqui que você vai aprender um pouquinho mais sobre arquitetura, mas novamente é interessante você aprender sobre o conceito das arquiteturas e para que elas servem e que problema elas resolvem. Não apenas estudar uma arquitetura como se ela fosse resolver todos os seus problemas para o resto da sua vida. A arquitetura ela é uma coisa que evolui conforme o tempo vai passando, então não necessariamente uma arquitetura que hoje resolve alguns problemas, ela resolverá esses mesmos problemas daqui a um certo tempo. Então é aqui que você vai entender os conceitos de uma arquitetura e saber para que e quando utilizar uma determinada arquitetura e se você deve utilizar uma arquitetura no seu projeto. Hoje, a queridinha das arquiteturas é a Clean Architecture, mas não se engana não necessariamente Clean Architecture vai resolver todos os seus problemas. Às vezes, para um problema simples, aplicar Clean Architecture vai apenas ser um desperdício de tempo na sua vida. Ou também, se for muito complexo o seu problema, só Clean Architecture não vai solucionar todos os seus problemas.
Então aprenda os conceitos de arquitetura de software para que quando você for aplicar arquitetura em algum lugar ou precisar modificar alguma camada, você não fique preso apenas àquelas arquiteturas que você estudou na sua graduação, mas para que você consiga evoluir o seu código ou evoluir uma arquitetura para resolver o seu determinado problema. Uma outra matéria que eu não dava a devida atenção é a matéria de interação humano-computador. Na UFOP chamava de IHC, mas basicamente ela ensina um pouquinho de UX. Ela é muito importante porque as empresas de hoje em dia elas estão focando nos desejos e necessidades dos usuários para criar os seus serviços. Então saber um pouco de UX quando você vai para o mercado acaba sendo um grande diferencial. Então se tiver essa matéria na sua faculdade, presta bastante atenção nela. Bom, com tudo isso aí que eu já te falei, você sairia da faculdade com uma puta base para programação. Mas é aí que entra o meu problema com o modelo de ensino atual que a gente tem aqui no Brasil. É muita teoria e pouca prática. A faculdade, ela vai te ensinar programação e não necessariamente a ser um programador. Então aqui que entra a principal dica que eu daria para mim. Pega tudo que você aprendeu em sala de aula e aplique em projetos reais. Seja fazendo POC, procurando alguns desafios na internet ou apenas treinando lógica em sites como, por exemplo, o HackerRank. É exatamente isso que vai te transformar em um programador preparado para o mercado de trabalho. E claro, se você conseguir durante a sua faculdade, arruma um estágio ou tenta fazer alguma iniciação científica. No meu caso, como eu fiz faculdade em Ouro Preto e lá eu não tinha muita opção para fazer um estágio, a próxima dica eu daria para mim quando eu fosse procurar alguma iniciação científica, que era procurar alguma coisa que realmente tivesse aplicação no mundo real. Quando eu estava na faculdade, eu queria trabalhar com otimização operacional. Eu busquei uma iniciação científica, fiquei estudando mais ou menos uns 2 anos o mesmo assunto e para minha surpresa eu descobri que aquilo que eu estudava não tinha aplicação nenhuma no mundo real. Foi a maior frustração na minha época acadêmica. É por isso que até hoje eu tenho um pouquinho de trauma quando se fala de curso ou pós-graduação. Muitas vezes você passa muito tempo estudando alguma coisa que na realidade não vai ter muita aplicação na vida real. E se você já teve alguma experiência desse tipo na sua vida, conta pra gente aqui nos comentários como que foi essa sua experiência. E depois dessa frustração, eu decidi procurar algo que realmente eu conseguiria aplicar na vida real. E foi aí que eu acabei caindo no desenvolvimento mobile. Foi a melhor forma que eu encontrei de aplicar todo o conhecimento que eu tinha adquirido ao longo da minha faculdade em alguma coisa que realmente faria sentido na minha vida. Eu criei um app, começando ele do zero, sem ter conhecimento nenhum em desenvolvimento Android, procurando muito material na comunidade. E foi assim que eu encontrei a melhor forma de aprimorar os meus conhecimentos. E se você percebeu, eu não citei matérias como rede de computadores, computação gráfica, processamento de imagem e várias outras. Eu não citei elas, não por elas não serem importantes, mas se você tem um foco que não seja alguma coisa atrelada a essas matérias, elas só vão estar na sua grade curricular para encher linguiça. Mas aí alguém vai acabar falando: mas e se um dia você precisar fazer o tratamento de imagem? Não vai ser importante você ter feito aquela matéria lá na época da sua graduação? E na prática, não. Recentemente, eu tive que lidar com tratamento de imagem e de vídeo em uma empresa que eu passei. E você acha mesmo que eu lembrei de alguma coisa de uma matéria que eu fiz há 8 anos atrás? Nem o que eu tomei de café da manhã ontem eu consigo lembrar. Eu tive que procurar tudo de novo, do zero. Se você tiver o foco em trabalhar em alguma área específica, estude aquelas matérias que eu já citei anteriormente para entender bem o conceito das coisas e tenta descobrir o que a comunidade está utilizando para essa área que você quer atuar e estude ela à parte. Por exemplo, estatística é uma matéria mega importante para quem quer trabalhar com Data Analytics. Porém, no meu caso, como Dev Android, ela não me agregou em nada. Eu tenho uma visão de que a faculdade de computação ela poderia ser feita em apenas 2 anos. E se você sentir necessidade ou for trabalhar em alguma área específica, gastar mais 1 ou 2 anos estudando aquela determinada área. E infelizmente, a gente vai acabar estudando muitas matérias que no final das contas vão acabar não tendo muita serventia. Até hoje, eu não sei para que serve cálculo 1 e 2. Se você souber, escreve aqui nos comentários que eu sou doido para saber. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer porque elas estão na grade. Mas enfim, o último conselho que eu daria para mim se eu estivesse entrando hoje na faculdade é que se a matéria ela estiver na grade, faça e não perca muito tempo com ela. Mesmo que ela não faça sentido nenhum para a carreira que você quer seguir. Eu acabei perdendo algumas matérias por não gostar de uma metodologia de algum professor. Eu tinha esperança de que esse professor saísse dessa matéria e eu acabaria refazendo ela com outro professor, o que geralmente não acontecia e eu acabava fazendo 2 vezes a matéria com o mesmo professor. Então, não adianta fazer birra, bater o pé
ou fazer cara feia. Se você não concorda com a metodologia de um professor e acredita que aquela matéria é muito importante para você, estude por fora. A internet tá cheia de conteúdo muito bom por aí. Agora, se você não acredita que essa matéria é tão relevante assim para a área que você quer seguir, apenas passe nela. Nenhuma empresa vai te pedir o seu histórico escolar para ficar comparando qual nota você teve em qual matéria. Então, apenas faça. E esses seriam os conselhos que eu daria para mim caso eu estivesse entrando hoje na faculdade. Agora, se você quiser saber a minha opinião sobre ter ou não um diploma em pleno 2020, eu vou deixar listado num card aqui em cima e dar uma conferida nesse vídeo depois. E bom galera, é isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like, se você não gostou, escreve nos comentários o que você quer ver daqui pra frente e até a próxima.